ano de 2018 é um ano importante sob diversos pontos de vista. Todos nós sabemos que nós vamos ter eleições gerais, vamos escolher presidente, vamos escolher os governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Mas, além disso, no dia 5 de outubro, a nossa Constituição Cidadã, ela completa 30 anos de vida. É um ciclo importante, é um momento de avaliação de tudo que deu certo, de tudo que precisa ser aprimorado, e dentre os elementos importantes que foram construídos pela Constituição de 88, sem sombra de dúvida, nós temos o Ministério Público, que a Constituição entregou ao povo brasileiro. E o Ministério Público que foi esculpido por essa Constituição foi um Ministério Público com grandes responsabilidades na proteção dos direitos sociais, dos direitos civis, dos direitos difusos e coletivos. Um Ministério Público que tem a missão constitucional de ser o defensor da ordem jurídica e do regime democrático. E ao longo desse tempo, dessas 3 décadas, o Ministério Público tem se notabilizado por lutar cotidianamente para concretizar essa missão, promovendo ações penais públicas, defendendo os interesses difusos e coletivos, e isso precisa ser feito de acordo com esses ditames constitucionais. Então, uma instituição que tem como missão a defesa do regime democrático, ela precisa atuar democraticamente, né? E hoje, como você bem colocou, nós temos apenas 4 das 27 unidades da federação que ainda mantém aquilo que eu chamo de reserva de poder, aquilo que eu chamo de visão anacrônica do exercício do poder. Ou seja, para apenas 4 das 27 unidades da federação, apenas um pequeno grupo dos membros do Ministério Público podem exercer o comando da instituição. Apenas aqueles que estão na última etapa da carreira, no último degrau. Nos estados, os que ocupam esse último degrau, eles têm o nome de procuradores de justiça, né? É sempre bom lembrar para o nosso ouvinte atento e qualificado que o Ministério Público é uma carreira que não tem hierarquia, né? Não existe hierarquia no Ministério Público, muito pelo contrário. Se você examinar a estrutura do Ministério Público e você der uma batida de olhos na própria Constituição, você vai ver que a ideia central consagrada ali, Sérgio, é a ideia da autonomia funcional. Se você tem autonomia, se você tem independência funcional, independência de atuação, não há que se falar em hierarquia. Hierarquia é algo que existe, por exemplo, na estrutura do Exército. Ali você tem patentes, ali você tem subordinação hierárquica. No Ministério Público você não tem essa espécie de subordinação. Portanto, esta ideia de que apenas o ocupante do último degrau da carreira é que pode exercer o cargo de direção é uma ideia equivocada. Tanto que 23 dos 27 estados já aboliram esta visão e permitem que promotores, mesmo que não estejam nesse último degrau da carreira, não são procuradores, exerçam o cargo de gestão, sejam procuradores gerais de justiça. E muitos promotores, em muitos estados da federação, têm feito extraordinários trabalhos de gestão à frente do Ministério Público, como, por exemplo, o promotor Paulo Passos, no Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, o promotor Plácido Rios, no Ceará, como, por exemplo, o promotor Lauro Nogueira, em Goiás. Isso para citar alguns exemplos, e são muitos, né? Nós temos atualmente, no comando da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, uma promotora, a Norma Cavalcante, e foi eleito para sucedê-la o Vitor Hugo, que é promotor do Rio Grande do Sul. Já tivemos o Sandro Neis, corregedor nacional do Ministério Público, como promotor. Diversos promotores ocuparam cargos no Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, Felipe Locke Cavalcante, entre outros. Nada impede
a meu ver, Sérgio, e ouvintes da Rádio Justiça, é uma posição discriminatória. É uma posição que desrespeita a ideia de isonomia. Por que o promotor não pode e o procurador pode? Se todos são iguais perante a lei. Se não há hierarquia, né? O membro do Ministério Público, quando ele é chamado às urnas para escolher o dirigente da instituição, é saudável que ele tenha um leque de opções maior. Ele não é obrigado a votar em promotor. Ele pode votar em promotor, ele pode votar em procurador. Ele ter mais opções é saudável para o Ministério Público. Algumas pessoas podem pensar, até os ouvintes da Rádio Justiça, mas por que vocês estão tratando desse tema chato? Isso é um assunto interno do Ministério Público. Isso é um engano. Esse tema não é interno. Esse é um tema que interessa, sim, à sociedade, porque quando você abre este leque, quando você oferece mais opções, quando você trabalha em prol da eficiência de gestão do Ministério Público, isso favorecerá o quê? A fiscalização das políticas públicas. Isso favorecerá o quê? O desenvolvimento humano. Isso favorecerá o quê? O fortalecimento da cidadania. Então, ter boas gestões no Ministério Público significa proteção melhor e mais atuante da sociedade. Significa o cumprimento da própria Constituição, que estabelece como um dos princípios da administração pública o princípio da eficiência. Eficiência não é apenas um valor, uma referência, é um princípio constitucional. Portanto, como você bem colocou, estes estados da federação, São Paulo, Roraima, Tocantins e Minas Gerais, infelizmente, perderam o bonde da história. São 4 estados que ficaram para trás, e a única justificativa para não removerem esta barreira é a odiosa reserva de poder. Existe uma reserva de poder para uma casta de procuradores. Em São Paulo, por exemplo, Sérgio, já houve uma enquete entre os membros do Ministério Público a respeito da opinião deles sobre isso, e 75% dos membros da carreira são favoráveis, né? Então, a maior parte aprova. Em Tocantins, há já uma discussão dentro do parlamento. Então, Tocantins, logo, tenho certeza que mudará. Tocantins mudando, só vão sobrar 3, Roraima, São Paulo e Minas, né? Nós precisamos dar exemplo democrático. Se nós somos incumbidos pela Constituição de defendermos, além da ordem jurídica, o regime democrático, o que se espera de nós? Atitude democrática. Não é plausível que aquele que tem incumbência de defender o regime não pratique democracia internamente. Isso é absolutamente elementar, né? É saudável, é importante, é positivo. O Ministério Público tem uma boa imagem perante a sociedade. É necessário dar este passo, evoluir. É momento desses 4 estados, neste ano que é simbólico para a história da nossa República, da nossa democracia, da nossa cidadania, é um momento histórico para esses 4 estados abolirem esta anacrônica, injusta, odiosa e desrespeitosa reserva de poder. Parabéns aos colegas do Mato Grosso do Sul, ao colega Paulo Passos, ao colega Humberto Brites, ao colega Lindomar, presidente da associação, que se juntou ao grupo dos estados que tem como valor fundamental a democracia do Ministério Público, permitindo a todos o pleno exercício dos direitos políticos dentro da instituição. Isso é bom para todos. E doutor Roberto Liviano, já que é bom para todos, como o senhor tem afirmado, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte quais têm sido, então, essas avaliações das experiências de promotores à frente de postos de comando no MP. Olha, Sérgio, as avaliações, elas acontecem de forma saudável nas eleições a cada 2 anos. Hoje, em todo o país, os ministérios públicos estaduais, por força de lei,
Eles são ouvidos em eleições na forma de lista tríplice. Eu tenho críticas a esse sistema, eu acho que ele também precisa mudar, mas esse não é o foco da nossa discussão hoje, né? Mas eles são chamados para a escolha do dirigente da instituição, então temos democracia neste aspecto, e a cada 2 anos esta avaliação é feita, né? Os promotores são chamados a discutir, existe um compromisso com a base da carreira, e de um modo geral, eu devo dizer a você que gestões de promotores têm sido interessantes, têm sido importantes, têm trazido arejamento, têm trazido modernização, têm trazido boas práticas de gestão. Há ótimos procuradores, há ótimos promotores. Todos podem contribuir para a boa gestão do Ministério Público, né? Não há porquê os promotores serem excluídos do processo político, né? Ao excluirmos promotores, nós estamos perdendo a possibilidade de termos ótimas lideranças. Nós precisamos ampliar, abrir o leque e permitir que todos possam apresentar estas possibilidades aos eleitores. É um processo em que só há vantagens, não há desvantagens em amplificar o espectro de escolhas. A democracia, quando ela se amplifica, todos ganham. Todos perdem quando nós temos a reserva de poder. Isso lembra os tempos do coronelismo, de triste memória das panelinhas, do exercício fechado, da aristocracia, né? Das práticas políticas indesejáveis. Nós queremos democracia plena e restrita, em que todos possam participar do jogo político. Isto é saudável, isto é positivo, isto é muito bom que haja esta abertura, que haja fiscalização, e a melhor coisa, a cada 2 anos você tem avaliação dos próprios promotores nestas eleições, e aí você vai verificar como é que as coisas caminharam. Quem não foi bem, não será mantido. Quem foi bem pode ser mantido por mais um mandato. E essa é a alternância própria da essência republicana. Esse é o jogo democrático. E assim que deve ser. Ou seja, esta abertura, esta amplitude de escolhas só faz bem e só torna concreto e vigoroso e mostra a vitalidade da democracia.